E no fim foi isso, né? A Lava Jato começou a surgir, a chegar em figuras como Geraldo Alckmin, como José Serra, como grandes nomes aí do baronato político brasileiro, né? Do PSDB, partido que governou, por exemplo, São Paulo por muitas décadas, né? Enfim, tem tudo que tem aí. Ela perdeu a força, né? A Lava Jato perdeu a força no momento que o Sérgio Moro saiu e, na visão do Celso, ela chegou a morrer. Mas não, né? A Lava Jato, como a gente falou agora, não chegou a morrer. Ela foi substituída, tem outras pessoas encabeçando ela e agora acho que a cartada dessa quarta-feira com o Bretas fazendo essas 50 buscas e apreensão para tentar dizer, ó, Bolsonaro, o Moro caiu fora, mas cá estou eu. Olha para mim como um possível nome para o STF, eu acho que essa é a mensagem dele, e esse para mim talvez seja o cara mais perigoso hoje da justiça brasileira. Bretas, esse juiz da 7ª Vara Federal Criminal do estado do Rio de Janeiro, né? Esse cara, ele vai tentar fazer a justiça fascista mais absurda possível a todo custo, né? E isso, inclusive, conversa muito com o que está acontecendo, por exemplo, nesses movimentos que fizeram a Lava Jato crescer, né? O Movimento Brasil Vem Pra Rua aí, que está pedindo impeachment do Aras, mas não do Bolsonaro, né? Essa coisa de tentar criar a briga nessa judicialização, mas as pessoas como o Bretas, como o Moro, como os ministros do STF estão fazendo, eles estão jogando o jogo da lei conforme suas próprias vontades, e isso está cada vez mais preocupante. E aí, dentro disso, só fazer uma menção rápida à coluna do Conrado Rubner Mendes, né? Que inclusive bem se posicionou na treta. Ele escreveu um texto bem interessante aí sobre uma aposta que ele fez com o Fux, né? O Fux que vai ser o novo presidente do Supremo, né? E aí ele faz uma provocação, né? Suceder uma gestão submedíocre vai ser fácil. Realizar uma gestão republicana, não. E aí ele fala da decadência da justiça brasileira nesse texto, isso que a gente está falando aqui, que os juízes estão fazendo o que a Constituição, a lei, inclusive o bom senso proíbem e sem escrúpulos, né? E que parece, na visão dele, ele é um dos maiores, se não o maior cientista jurídico do país, assim, na questão de ter uma visão ampla, junto com o Reinaldo Azevedo, junto com o Rubens Casara. E aí eu lembrando aqui que a gestão do Dias Toffoli hospedou general no gabinete, né? Para dizer que o golpe não foi golpe, deixou essa questão de novo assim na cabeça do brasileiro de que o que rolou com a Dilma não foi um golpe. E isso de novo é uma pauta por conta do Dias Toffoli, né? Recebeu a ameaça do golpe dos generais do próprio governo Bolsonaro e prometeu, né, inclusive resgatar essa separação de poderes. Falou de um pacto republicano. Do Supremo ajudando a manter a paz entre as instituições, só que na verdade o Supremo tem que ser o poder da justiça, né, o controlador, e não esse cara que negocia e, entre aspas, promete. E essa é a grande filosofia que o Conrado trouxe nesse texto dele da Folha, que eu recomendo a leitura, né. E aí ele fala, cara, só para finalizar essa parte jurídica, que a gente vive hoje em dia uma magistrocracia rentista, né, que hoje em dia os juízes ganham muito mais do que a sociedade. Inclusive o Paulo Guedes falou que o salário dessa galera da elite do funcionalismo público tá baixo, que tem que aumentar nessa época, né? Nesse momento de alta de preço de arroz e de igrejas não pagando impostos. E que o Fux agora vai entrar e não vai tratar das questões essenciais. Porque ele anunciou que vai ter 4 focos, né? O papel dele como presidente do Supremo: proteção dos direitos fundamentais e do meio ambiente, combate à corrupção e a pauta econômica. E aí, combate à corrupção, você já imagina, o Fux sempre foi o In Fux We Trust, né? A gente nunca pode esquecer disso. O Fux sempre foi o ministro da Lava Jato, junto com o Fachin. Então, o que será que vai ser, né? Essa gestão aí, Fux, nesse momento que tudo está acontecendo. E aí a aposta do Conrado são de que não vão para frente os seguintes assuntos no Brasil enquanto Fux for presidente do Supremo: porte de drogas, que está no STF desde 2011, ou seja, maconheiros, esqueçam. Estado de coisas inconstitucional das prisões, no STF desde 2015, que é um absurdo, desumano viver numa cadeia brasileira hoje, é uma coisa que
ninguém merece. Inclusive, a gente falou com a Flávia Frois, o nosso Corongados, aqui muito sobre isso, para quem tiver curiosidade de entender como que é o sistema penitenciário do país. Aborto, né, interrupção da gravidez, desde 2017. O juiz de garantias, né, que foi aquele tema polêmico do ano passado, desde 2019. E o decreto das armas, desde 2019. E é isso. E eu acho que, como o Conrado disse, isso está contribuindo para o crescimento do PIB, com 2 Bs, né, o Produto Interno da Brutalidade Brasileira. Nossa justiça dominada por esses caras, mas continuaremos denunciando até nos prenderem, ouvinte. E aí passar rapidamente pelas bombas internacionais, né, do Jamil Chad, que na ONU agora finalmente vai fazer um levantamento, e o relator é o Baskut Tunkat, um levantamento de como o governo brasileiro foi negligente e cometeu diversos crimes durante a pandemia, né? E essas queixas finalmente vão começar a andar no Tribunal Penal Internacional por conta de movimentos de grupos de ONGs, sindicatos e outras entidades que estão lutando contra os descalabros brasileiros enquanto a gente está resistindo aqui, né? E aí, muitas coisas que estão sendo pautadas lá na ONU, o que está acontecendo com a população indígena no Brasil, né? O que os garimpeiros e os madeireiros ilegais estão fazendo nas terras indígenas, massacrando as populações, né? Queimando toda a mata ao redor deles. E a gente está vivendo isso. O próprio Dr. Ricardo Galvão, no último episódio, confirmou isso, né? Que essa é uma das grandes pautas do que acontece com esse desmatamento desenfreado do Ricardo Salles. E, principalmente, também o negacionismo vai ser discutido na ONU, né? Do fato do Brasil, em vez de ter seguido conselhos científicos, né? Para adotar mais testes, porque o Brasil foi proporcionalmente um dos países que menos testou, né? Pela riqueza que ele possui, de não ter feito a quarentena de modo certo, de ter educado a população. Assim, considerando que essa justificativa brasileira de que a economia era uma coisa... na visão da ONU, na visão dessa petição para que a ONU faça alguma coisa com o Brasil no Tribunal Penal Internacional, diz que esse argumento da economia não existe, não deveria vir à tona num país rico como o Brasil, que é a 9ª maior economia do mundo, mas o 2º país com maior concentração de renda, né? E esse é o começo, né? Mas, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, a gente está com o ministro de Relações Exteriores, né, o Ernesto Araújo, justificando a escolha de conferista da Fundação Alexandre de Gusmão, que é pública, né, com o argumento de número de likes que as palestras desses caras geraram nas redes sociais, né? E aí o mais curioso, eu quero trazer só o nome dessas pessoas que estão recebendo dinheiro público por conta dos likes que eles recebem, né? Que é o Bernardo Custer, né? Aquele jornalista, entre aspas, do Brasil Sem Medo, né? Ligado diretamente ao Olavo de Carvalho. Ele é um dos maiores discípulos do Olavo de Carvalho. E o Alan dos Santos, né? Que é o cara do Terça Livre, que hoje em dia, inclusive, fugiu do Brasil, né? Aquela coisa bem Weintraub de falar que está sendo ameaçado e que eles não podem continuar aqui, enfim. E também, inclusive, pagando palestras do monarquista Bertrand de Orleans e Bragança, né, como conferencista, que, né, inclusive que eles chamam de príncipe, e eles tentam utilizar o nome dele como Sua Alteza Real, enfim. Todo esse lado extremista brasileiro que hoje está sendo cada vez mais aceito como normal, né, inclusive dentro das instituições. O Itamaraty, por exemplo, está acabado, assim. Eu particularmente converso com colegas, né, da área de relações internacionais, enfim, a situação está triste, existem alguns diplomatas resistindo bravamente, mas não sabemos até que ponto esse descalabro aí desse governo de obscurantista vai continuar, né? Vou aproveitar que é meu aniversário, lançar a campanha Coloniza Brasil. É pra gente ser colonizado de novo por algum país e a gente vai fazer aqui um censo para votar que país que a gente quer que colonize a gente, para ver se dá jeito, né? Porque acho que só mesmo o mundo, a boa vontade do mundo, né? Da ONU, do Al Gore, do Macron, da Merkel, quem sabe aí,
só mesmo com a boa vontade pra gente salvar o Brasil mesmo. Porque se depender do brasileiro, não vai funfar. Porque o brasileiro tá preocupado ou com o stalinismo do amiguinho, ou é de extrema direita. E aí, não sei, quem que você quer, Léo? Quem que você votaria aí pra colonizar o Brasil e dar um jeito aqui? Qual seria o país? Você que é um cara da política internacional, hein? Você faria campanha por qual país dentro desse Coloniza Brasil que eu tô lançando hoje? Eu acho que eu ia querer brincar de choque cultural, assim, talvez ou a Alemanha ou o Japão, pegar um negócio que é completamente inverso da cultura brasileira, né? Galera disciplinada, horário, não tem brincadeira, se você fizer uma piada sem conhecer, o cara vai te olhar feio. E aí eu fico imaginando como seria, assim, num mundo paralelo, né? Um país desse, hoje em dia, colonizar e tentar implementar a cultura deles aqui. Ia ser uma bagunça boa. Boa, eu tô com meu amigo Jones Manuel, vou de Coreia do Norte, Leonardo Palhano. Inclusive, você sonhou com isso durante a pandemia, né? Verdade, verdade. Sonhei que o muro do meu condomínio. Vamos ver se hoje vão deixar isso ir pro ar. O editor supremo tirou isso no episódio que eu falei. Que eu sonhei que a parede do meu condomínio tava pichada com um grafite assim, com a bandeira da Coreia do Norte e o Kim Jong-un, né? É isso, né, que chama o nosso futuro presidente, nosso futuro colonizador. Só vem. Vamos fazer uma mistura boa então, Léo. Coreia do Norte e Alemanha, beleza? Aí a gente refunda o país. E só para fechar, assim, comentando do que tá rolando no mundo, porque muito do que vai ser decidido, né, nesse início de década turbulenta, e essa década, meus caros, preparem-se, vai ser uma década bem turbulenta, politicamente, não no Brasil, não, no mundo inteiro. É um momento de transição, eu acredito que a gente vai viver realmente uma transformação do sistema, talvez alguma grande crise aí, fome pode ser uma coisa, como já está dando sinais iniciais. Não sei se guerra agora é uma coisa para a gente pensar nessa década, mas com certeza tensões maiores e cada vez piores, e muito vai depender, assim, se positivo ou negativo, das eleições americanas, né? Como a gente já vem falando no Coronga aqui. Se o Trump realmente tentar ameaçar e conseguir ameaçar, na pior das hipóteses, a democracia americana e a coisa der ruim lá, meus amigos, eu não sei o que vai acontecer. Mas, felizmente, para não terminar falando de coisa ruim, o Donald Trump admitiu em entrevistas para o jornalista Bob Woodward que escondeu intencionalmente da população americana a gravidade do coronavírus. E essas últimas declarações foram divulgadas nessa quarta-feira pelo jornal The Washington Post e pela CNN americana, né? Ambos esses veículos de informação tiveram acesso antecipado, né, ao novo livro desse jornalista Woodward, que chama Rage, Raiva, e tem o lançamento previsto para a próxima semana. Esse cara, esse Woodward, é um dos jornalistas mais respeitados da história americana, né, e ele é conhecido principalmente por ter revelado junto com o Carl Bernstein o escândalo de Watergate, que foi a série de matérias, né, publicado pela dupla, ainda no Washington Post em 72 e 74, que levou o Richard Nixon à renúncia, né? Inclusive, esse caso, escândalo de Watergate, é bem interessante para vocês lerem aí, pessoas que gostam de entender certas coisas, que mostra bem o que já rolou na política americana, em que ponto chegamos e que grandes crises assim acontecem, mas essa que a gente vive é muito maior. E só para terminar, falando também do Trump britânico, né? O Boris Johnson, que mergulhou em polêmica de novo. Parece que ele realmente não ficou mais humilde com o coronavírus, porque nessa quarta-feira ele reconheceu explicitamente que poderia violar o direito internacional e ignorar algumas partes do tratado de divórcio da União Europeia, né? O Brexit, o que gerou uma treta absurda e sem precedentes entre a relação Grã-Bretanha e Brexit, né? E aí, sem um acordo, só para todo mundo entender o tamanho disso, o comércio anual de 900 bilhões de dólares, que dá 4,8 trilhões de reais, né? Que é a quinta maior economia do mundo, né? E o seu maior bloco comercial, que é a União Europeia, está mergulhado numa incerteza que afeta a regra desde peça de automóvel até medicamento até alimentação, ou seja, a Grã-Bretanha está entrando num momento assim que quem poderia imaginar, né, que isso estivesse acontecendo?
Inclusive, a Ursula von der Leyen, né, que é a presidente da Comissão Europeia, escreveu no Twitter que estava muito preocupada com os anúncios do governo britânico sobre